Termina a história de Pistis Sofia. Então, depois de tudo isto, de novo sucedeu que Maria se adiantou, glorificou os pés do Messias e disse: Meu mestre, que não te desgoste se eu te interrogo, porque interrogamos, em relação a tudo isto, com exatidão e certeza. Tu disseste-nos, anteriormente, o que procura encontra e ao que chama se abre-lhe. Porque aquele que procura encontrará e a todo aquele que chama se lhe abrirá. Agora, portanto, meu mestre, a quem é que buscaremos ou a quem é que chamaremos? Ou melhor dito, quem é que estará apto a dar-nos a explicação das palavras relativas ao que perguntamos? Ou melhor ainda, quem conhece a potestade das palavras relativas ao que perguntamos? Tu depositaste mente de luz na nossa mente e concedeste-nos inteligência e um pensamento sumamente exaltado. Por isso, não existiu ninguém no mundo dos homens nem na altura dos iãs que pudesse dar a explicação das palavras relativas às nossas interrogações excepto tu. Tu que conheces o universo e nele estás consumado. Nós não interrogamos como o fazem os homens do mundo, mas segundo a gnose da altura, que nos ensinaste, isto é, interrogamos de excelente modo, tal como nos ensinaste. Agora, portanto, meu mestre, não te desgostes comigo e revela-me tudo o que se relacione com o que te perguntarei. Sucedeu que, quando o Messias ouviu Maria Madalena pronunciar estas palavras, lhe respondeu: Pergunta o que desejes saber, que eu te a revelarei com exatidão e certeza. Amém, amém te digo, regozija-te com grande júbilo e alegra-te com grande satisfação. Se perguntas tudo com exatidão, então eu me alegrarei intensamente porque tu interrogas na forma como se deve interrogar tudo. Com exatidão. Agora, portanto, pergunta o que querias saber, que eu o revelarei com alegria. Sucedeu então que, quando Maria escutou, do Salvador, estas palavras, se regozijou com grande júbilo e sumamente alegre e disse ao Messias: Meu mestre e Salvador, como são, então, os 24 invisíveis? De que tipo ou, dizendo melhor, de que classe são eles, ou de que classe é a sua luz? E o Messias respondeu e disse a Maria: O que é que há no mundo que seja assim? Ou melhor, que região há neste mundo que se lhes possa comparar? Portanto, de que modo sou eu semelhante a eles? Ou ainda melhor, quem sou eu para falar a respeito deles? Porque não existe nada neste mundo que se lhes possa comparar, nem forma alguma que se lhes assemelhe. Por isso, nada existe neste mundo que tenha o mérito do céu. Amém vos digo, cada um dos invisíveis é 9 vezes maior que o céu e a esfera superior e os 12 íãs juntos, tal como eu já vos disse anteriormente. E não existe luz neste mundo que sobressaia mais que a luz do sol. Amém, amém, vos digo, os 24 invisíveis brilham 10.000 vezes mais que a luz do sol que está neste mundo, como já vos disse, tempos atrás. Porque a luz do sol, na sua verdadeira forma, não está neste mundo, uma vez que a sua luz penetra através de muitos véus e regiões. Mas essa luz do sol na sua verdadeira forma, que está na região da Virgem de Luz, brilha 10.000 vezes mais que os 24 invisíveis e o grande invisível antepassado e também o grande Deus tríplice poder, tal como vos tinha dito, anteriormente. Agora, portanto, Maria, não há forma neste mundo, nem luz, nem figura que seja comparável aos 24 invisíveis e que se possa assemelhar a eles. Porém, eu vos conduzirei, assim como aos vossos irmãos e condiscípulos, a todas as regiões da altura e vos levarei aos 3 espaços do primeiro mistério, excetuando as regiões do espaço do inefável e vós apreciareis todas as suas formas verdadeiras, sem nenhuma semelhança. E se vos conduzo à altura apreciareis a sua glória. Então, ficareis grandemente assombrados. E se eu vos conduzir à região dos Ridhanks do destino, vereis então a glória na qual se encontram e devido à sua predominante glória, vós considerareis este mundo como a treva das trevas e vereis todo o mundo dos homens como uma mancha de escombros, devido à enorme distância a que dele, o destino, está e devido à grande linhagem que é consideravelmente maior que ele. E se vos conduzir aos 12 íãs, vereis então a glória na qual eles se encontram. Devido à sua grande glória, a região dos arcontes do destino será por vós considerada como a treva das trevas e terá para vós a condição de uma mancha de escombros, devido à enorme distância a que dele está e pela grande condição que é consideravelmente maior que eles, tal como vos disse anteriormente. E se, além disso, vos conduzir ao Ian 13, vereis então a glória em que eles se encontram e considerareis os 12 Ians como trevas das trevas e vereis a região dos 12 Ians semelhante a uma mancha de escombros devido à enorme distância que dele está, Ian 13, e a grande condição que é consideravelmente maior que a anterior.
E se vos conduzir à região dos que estão no meio, vereis então a glória na qual eles se encontram, e os 13 Ias serão, por vós, considerados as trevas das trevas. E novamente vereis os 12 Ias, o destino completo, a ordem completa, todas as esferas e todas as outras nas quais eles se encontram, e que terão para vós a condição de uma mancha de escombros, devido à enorme distância que a sua região está dela e devido à grande condição que é consideravelmente maior que a anterior. E se vos conduzir à região dos da direita, vereis então a glória na qual se encontram, e a região dos do meio, lhe considerareis como a noite que está no mundo dos homens. E se olhardes para os do meio, esta região terá para vós a condição de uma mancha de escombros, devido à grande distância a que está da região dos da direita. E se vos conduzir à terra de luz que está no tesouro da luz, vereis a glória na qual eles se encontram. Então, aos da região da direita, lhe considerareis como a luz do meio-dia no mundo dos homens, quando o sol ainda não se pôs. E se olhardes para a região dos da direita, esta terá para vós a condição de uma mancha de escombros, devido à grande distância a que está do tesouro da luz. E se vos conduzir à região dos que receberam as heranças e os mistérios da luz, vereis a glória da luz na qual se encontram, e a terra da luz, lhe considerareis como a luz do sol que está no mundo dos homens. E se olhardes para a terra da luz, ireis considerá-la como uma mancha de escombros, devido à enorme distância a que se encontra desta região e devido à grandeza desta que é consideravelmente maior que a anterior. Sucedeu então que, quando o Messias acabou de dizer estas palavras aos seus discípulos, Maria Madalena se adiantou e disse: Meu mestre, não te desgostes comigo se te interrogo, pois nós te interrogamos com exatidão relativamente a tudo. E o Messias respondeu dizendo a Maria: Pergunta o que desejes saber, que eu o revelarei abertamente e sem analogias. Tudo, relacionado com o que perguntes, te direi com exatidão e certeza. Eu te aperfeiçoarei em todo o poder e com toda a plenitude, desde o interior dos interiores até ao exterior dos exteriores, desde o inefável até as trevas das trevas, assim serás chamada a plenitude aperfeiçoada em toda a gnose. Agora, por conseguinte, Maria, pergunta o que mais queiras saber, que eu te revelarei com grande júbilo e regozijo. Sucedeu então, quando Maria escutou estas palavras do Salvador, que se regozijou sumamente com grande alegria e disse: Meu mestre, serão os homens do mundo que receberam os mistérios da luz, superiores às emanações do tesouro, no teu reino. Porque tu disseste: Se vos conduzir à região daqueles que receberam os mistérios da luz, será a região das emanações da terra da luz considerada por vós como uma mancha de escombros devido à enorme distância a que está daquela região e pela grande luz em que ela se encontra, quer dizer, a terra da luz é o tesouro, a região das emanações. Portanto, meu mestre, serão os homens que receberam os mistérios, superiores à terra da luz e superiores às emanações no reino da luz. E o Messias respondeu e disse a Maria: Na verdade, sutilmente perguntas em relação a tudo, com exatidão e certeza. Porém, escuta atentamente, Maria, porque posso falar-te acerca da consumação do Ia e da ascensão do universo. Todavia, isto não se realizará. Contudo, disse-vos, se vos conduzir à região das heranças de aqueles que receberam o mistério da luz, o tesouro da luz, a região das emanações será então, por vós, considerada como uma mancha de escombros única e como a luz do sol em pleno dia. Portanto, eu disse, isto se realizará no momento da consumação e ascensão do universo. Os 12 salvadores do tesouro e as 12 ordens de cada um deles, que são as emanações das 7 vozes e das 5 árvores, estarão comigo na região das heranças da luz, sendo reis comigo no meu reino, sendo cada um deles rei sobre as suas emanações e, além disso, sendo cada um deles rei segundo a sua glória, grandeza e pequenez. E o Salvador das emanações da primeira voz estará na região das almas daqueles que receberam o primeiro mistério do primeiro mistério, no meu reino. E o Salvador das emanações da segunda voz estará na região das almas daqueles que receberam o segundo mistério do primeiro mistério. De igual modo, estará também o Salvador das emanações da terceira voz na região das almas daqueles que receberam o terceiro mistério do primeiro mistério nas heranças da luz. E o Salvador das emanações da quarta voz do tesouro da luz estará na região das almas daqueles que receberam o quarto mistério do primeiro mistério nas heranças da luz. E o quinto Salvador da quinta voz do tesouro da luz estará na região das almas daqueles que receberam o quinto mistério do primeiro mistério nas heranças da luz. E o sexto Salvador das emanações da sexta voz do tesouro da luz estará na região das almas daqueles que receberam o sexto mistério do primeiro mistério.
E o sétimo Salvador das emanações da sétima voz do tesouro da luz estará na região das almas daqueles que receberam o sétimo mistério do primeiro mistério no tesouro da luz. E o oitavo Salvador, que é o Salvador das emanações da primeira árvore do tesouro da luz, estará na região das almas daqueles que receberam o oitavo mistério do primeiro mistério nas heranças da luz. E o nono Salvador, que é o Salvador das emanações da segunda árvore do tesouro da luz, estará na região das almas daqueles que receberam o nono mistério do primeiro mistério nas heranças da luz. E o décimo Salvador, que é o décimo Salvador das emanações da terceira árvore do tesouro da luz, estará na região das almas daqueles que receberam o décimo mistério do primeiro mistério nas heranças da luz. De igual forma, também o 11º Salvador, que é o Salvador da quarta árvore do tesouro da luz, estará na região das almas daqueles que receberam o 11º mistério do primeiro mistério nas heranças da luz. E o 12º Salvador, que é o Salvador das emanações da quinta árvore do tesouro da luz, estará na região das almas daqueles que receberam o 12º mistério do primeiro mistério nas heranças da luz. E os 7 Eimens, as 5 árvores e os 3 Eimens estarão à minha direita, sendo reis das heranças da luz. E o Salvador gêmeo, que é o filho do filho, e os 9 guardiões estarão também à minha esquerda, sendo reis nas heranças da luz. E cada um dos salvadores governará sobre as ordens das suas emanações nas heranças da luz, como também o fizeram no tesouro da luz. E os 9 guardiões do tesouro da luz serão superiores aos salvadores nas heranças da luz. E o Salvador gêmeo será superior aos 9 guardiões no reino. E os 3 Eimens serão superiores ao Salvador gêmeo no reino. E as 5 árvores serão superiores aos 3 Eimens nas heranças da luz. E Gil e o guardião do véu da grande luz, assim como o receptor de luz, os 2 magnos guias e o grande Sabaoth, o digno, serão reis no primeiro Salvador da primeira voz do tesouro da luz. O Salvador estará na região de aqueles que receberam o primeiro mistério do primeiro mistério. Porque, na verdade, Gil é o guardião da região de aqueles da direita e Melchizedek, o magno receptor da luz, e os 2 magnos guias emanarão da luz purificada, inteiramente pura, da primeira até a quinta árvore. Gel é, na verdade, o líder da luz, que emanou, em primeiro lugar, da luz pura da primeira árvore. Por outro lado, o guardião do véu de aqueles da direita emanou da segunda árvore. Os 2 guias, por seu lado, emanarão da pura e inteiramente purificada luz da terceira e quarta árvores do tesouro da luz. Melchizedek, além disso, emanou da quinta árvore. Por fim, Sabaoth, o digno, a quem chamei meu pai, emanou de Geu, o líder da luz. Estes 6, pois, por mandato do primeiro mistério, que é o supremo auxiliar, ficaram na região dos da direita, para a economia da colheita da luz suprema dos Ians dos Rivantes dos mundos e de todas as raças que neles há. E de cada um deles vos direi o destino que ele estabeleceu na expansão do universo. Porque, além da importância do destino estabelecido, eles serão reis companheiros no primeiro Salvador da primeira voz do tesouro da luz, que estará na região das almas daqueles que receberam o primeiro mistério do primeiro mistério. E a Virgem de Luz e o admirável Guia do Meio, a quem os Rivantes dos Ians normalmente chamam Grande Gil depois do Magno Regente que está na sua região, ele, a Virgem de Luz e os 12 ministros, de quem vós haveis recebido a vossa forma e o vosso poder, todos eles serão reis com o primeiro Salvador da primeira voz na região das almas que receberão o primeiro mistério do primeiro mistério nas heranças da luz. E os 15 auxiliares das 7 virgens da luz que estão no meio, se estenderão, eles próprios, nas regiões dos 12 salvadores, e os restantes anjos do meio, cada um conforme a sua glória, governarão comigo nas heranças da luz, e eu governarei sobre todos eles nas heranças da luz. Tudo isto que vos tenho dito não será realizado agora, mas na consumação do Ian, quer dizer, na ascensão do universo, que é a sua dissolução, e na total ascensão do número das almas perfeitas, nas heranças da luz. Antes da consumação, por conseguinte, isto que vos disse não se realizará, porque cada um estará na sua própria região, na que ele estabeleceu desde o princípio, até que o número da colheita das almas perfeitas esteja completo. As 7 vozes, as 5 árvores, os 3 Eimens, o Salvador gêmeo, os 9 guardiões, os 12 salvadores, os da região da direita e os da região do meio, cada um, permanecerá na região na qual foi estabelecido, até que o número das almas perfeitas das heranças da luz sejam, todas juntas, erguidas. E também todos os Rivantes que se tenham arrependido, permanecerão na região na qual foram estabelecidos, até que o número das almas da luz sejam, conjuntamente, erguidas. Todas as almas virão, no momento em que ele receberá os mistérios, e todos os arcontes que se arrependerão passarão e virão à região do meio.
E os do meio lhes batizarão e lhes darão a unção espiritual e os selarão com os selos dos seus mistérios. E eles passarão através de todos os da região do meio e da região da direita e do interior da região dos 9 guardiões e do interior da região do Salvador gêmeo e do interior da região dos 13 imãs e dos 12 salvadores e do interior das 5 árvores e das 7 vozes. Cada um lhes dará o selo do seu mistério e passarão ao interior de todos eles e irão à região das heranças da luz e cada um ficará na região na qual recebeu os mistérios nas heranças da luz. Numa palavra, todas as almas dos homens que receberão os mistérios da luz precederão os arcontes que se arrependerão e estes precederão aqueles da região do meio e aqueles da região completa do tesouro da luz. Numa palavra, eles precederão todos aqueles da região do tesouro e precederão todos aqueles das regiões do primeiro mandamento e passarão ao interior de todos aqueles e entrarão na herança da luz até a região do seu mistério. E cada um permanecerá na região na qual recebeu os mistérios. E os da região do meio e os da direita e os da região completa do tesouro, cada um permanecerá na região da ordem para a qual foi designado desde o princípio até que o universo seja elevado. E cada um deles completará a sua economia, na qual foi colocado, relativamente à colheita das almas que receberam os mistérios, em relação com esta economia para que possam selar todas as almas que receberão os mistérios e que passarão através do seu interior para a herança da luz. Portanto, Maria, esta é a palavra relacionada com as tuas interrogações cheias de exatidão e certeza. O que tenha ouvidos para ouvir, que ouça. Sucedeu então, quando o Messias acabou de pronunciar estas palavras, que Maria Madalena se adiantou e disse: Meu mestre, o meu morador de luz tem ouvidos e compreende cada palavra que pronunciaste. Por conseguinte, meu mestre, com respeito à palavra sobre a qual disseste, todas as almas das raças dos homens que receberão os mistérios da luz, irão à herança da luz antes de todos os Ridiantes que se arrependam e antes dos de toda a região da direita e antes dos de toda a região do tesouro da luz. Por este motivo, meu mestre, tu nos disseste, anteriormente. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, quer dizer, os últimos são todas as raças dos homens que entrarão no reino da luz mais rapidamente do que todos os da região das alturas, que são os primeiros. Portanto, meu mestre, tu nos disseste, o que tenha ouvidos para ouvir, que ouça. É o vosso desejo de saber se compreendemos cada palavra do que disseste. Isto, por conseguinte, é a palavra, meu mestre. E sucedeu, quando Maria finalizou estas palavras, que o Salvador se assombrou grandemente pelas definições das palavras que ela proferiu porque se havia convertido completamente em espírito puro. O Messias respondeu-lhe, novamente, dizendo: Bem o disseste, pura e espiritual Maria, esta é a solução da palavra. Sucedeu então, depois de todas estas palavras, que o Messias continuou no seu discurso dizendo aos seus discípulos: Escutai com atenção que devo falar convosco da glória dos das alturas e como eles são, com a forma como vos falei, este dia. Agora, portanto, se vos conduzo à região do último auxiliar que rodeia o tesouro da luz e se vos conduzo à região desse último auxiliar vereis a glória na qual ele se encontra. Então, a região da herança da luz será considerada por vós do singular tamanho de uma cidade do mundo, devido à grandeza em que está o último auxiliar e à grande luz na qual se encontra. E depois disso vos falarei também da glória do auxiliar que está acima do pequeno auxiliar. Porém, não me será possível falar-vos das regiões daqueles que estão acima de todos os auxiliares, porque não existe ninguém neste mundo que possa descrevê-los, uma vez que não há nada que lhes seja igual ou comparável em grandeza e luz. E não só neste mundo. Também não tem qualquer semelhança com os das alturas de justiça da sua região para cima. Por este motivo, não existe forma neste mundo que os possa descrever devido à grande glória de aqueles da altura e pela sua desmesurada grandeza. Assim, não existe forma, neste mundo, capaz de os descrever. Sucedeu então, quando o Messias acabou de dizer isto aos seus discípulos, que Maria Madalena se adiantou e lhe disse: Meu mestre, não te desgostes comigo se te interrogo e causo problemas repetidamente. Assim, pois, meu mestre, não te aborreças comigo se te interrogo com exatidão e certeza, porque os meus irmãos proclamarão isto entre as raças dos homens para que possam ouvi-lo, se arrependam e sejam salvos dos violentos juízos dos malignos Ridiantes para irem à altura, a fim de herdar o reino da luz. Porque, meu mestre, nós não somos compassivos só conosco próprios, mas também com todas as raças dos homens, para que eles se libertem dos violentos Ridiantes das trevas e sejam salvos das mãos dos violentos receptores das trevas mais profundas.
E aconteceu que, quando o Messias ouviu Maria dizer estas palavras, lhe respondeu com grande compaixão dizendo-lhe: pergunta o que desejes que eu lhe revelarei com exatidão e certeza e sem qualquer analogia. Sucedeu então que, quando Maria ouviu o Salvador dizer estas palavras, se regozijou com grande júbilo e, com enorme alegria, disse ao Messias: meu mestre, qual é a grandeza do segundo auxiliar em relação ao primeiro? A que distância está um do outro ou, dizendo melhor, quantas vezes brilha um mais que o outro? E o Messias respondeu a Maria, no meio dos seus discípulos: amém, amém vos digo, o segundo auxiliar está afastado do primeiro, a desmesurada distância, de acordo com a altura de cima e a profundidade de baixo e o comprimento e a largura, porque ele está excessivamente distante do primeiro, a grande e desmesurada distância, graças aos anjos e a todos os arcanjos e graças aos deuses e a todos os invisíveis. E é consideravelmente maior que o primeiro, num incalculável grau, graças aos anjos e arcanjos e graças aos deuses e a todos os invisíveis. E brilha mais do que o primeiro, numa dimensão totalmente incalculável, de modo que não há medida para a luz na qual se encontra, nem medida para ele graças aos anjos e arcanjos e graças aos deuses e a todos os invisíveis, tal como vos disse em anterior ocasião. Também, da mesma forma, o terceiro, o quarto e o quinto auxiliares são, cada um, maior que o outro e brilham mais do que o anterior e estão afastados uns dos outros a grande e desmesurada distância graças aos anjos e arcanjos e graças aos deuses e a todos os invisíveis, tal como vos disse em ocasião anterior. Também vos falarei da região de cada um deles na sua expansão. Sucedeu então, quando o Messias concluiu estas palavras, que Maria Madalena se adiantou de novo e disse ao Messias: meu mestre, em que região estarão os que receberam o mistério da luz do meio, do último auxiliar? O Messias, rodeado pelos discípulos, respondeu dizendo a Maria: aqueles que receberam o mistério da luz, emanarão do corpo de matéria dos Radiantes e cada um estará na sua ordem de acordo com o mistério que recebeu. Aqueles que receberam os mistérios mais elevados permanecerão numa ordem mais elevada, aqueles que receberam mistérios menores permanecerão nas ordens mais baixas, até a região da qual cada um recebeu os mistérios e ali permanecerão, na sua ordem, na herança da luz. Por tal motivo vos disse anteriormente, onde o vosso coração estiver, estará o vosso tesouro, quer dizer, de acordo com a região em que recebeu os seus mistérios estará cada um. Aconteceu que, quando o Messias acabou de pronunciar estas palavras, João se adiantou e lhe disse: meu mestre e salvador, dá-me o teu consentimento para falar e não te desgostes se te interrogo em relação a tudo isto, com exatidão e certeza, porque tu, meu mestre, me prometeste revelar-nos tudo sobre o que te interroguemos. Portanto, meu mestre, nada nos ocultes sobre o que te interrogamos. E o Messias respondeu a João com grande compaixão, dizendo-lhe: a ti também, bem-aventurado e amado João, eu ordeno que expresses a questão que te compraz a que eu revelarei frontalmente, sem nenhuma analogia e te direi tudo acerca do que me perguntares, com exatidão e certeza. E João respondeu, dizendo ao Messias: meu mestre, permanecerá, então, cada um na região até onde haja recebido os mistérios e não terá poder para ir às ordens que estão acima dele. E o Messias respondeu dizendo a João: realmente tudo o que perguntas tem precisão e certeza. Porém, escuta com atenção João, que posso falar contigo. O que haja recebido mistérios da luz, permanecerá na região em que os tenha recebido e não terá o poder de ir à altura, às ordens que estão acima dele. Assim, pois, o que recebeu mistérios no primeiro mandamento tem o poder de ir às ordens que estão abaixo dele, quer dizer, a todas as ordens do terceiro espaço. Contudo, não tem o poder de ir à altura, às ordens que estão acima dele. E o que receba os mistérios do primeiro mistério que é o 24º mistério de fora e a cabeça do primeiro espaço que está fora tem o poder de ir a todas as ordens que não estão com ele excetuando o de ir às regiões que estão acima dele ou que passam por elas. E aqueles que receberam os mistérios nas ordens dos 24 mistérios irão, cada um, à região na qual receberam mistérios e terão poder de passar por todas as ordens e espaços que não estão com ele. Contudo, não terão o poder de ir às ordens mais elevadas que estão acima dele ou que passam por elas. E aquele que recebeu os mistérios nas ordens do primeiro mistério que está no terceiro espaço tem o poder de ir a todas as ordens mais baixas, que estão abaixo dele e passar por elas. Porém, não tem o poder de ir às regiões que estão acima dele ou de passar por elas.
E aquele que recebeu os mistérios do primeiro 3 vezes espiritual que governa sobre todos os 24 mistérios, os quais governam sobre o espaço do primeiro mistério, a região da extensão do universo de quem vos falarei esse, portanto, que recebeu o mistério do 3 vezes espiritual, tem o poder de ir abaixo, isto é, a todas as ordens que estão abaixo dele, contudo, não tem o poder de ir às alturas das ordens que estão acima dele, quer dizer, a todas as ordens do espaço inefável. E aquele que recebeu o mistério do segundo 3 vezes espiritual, tem o poder de ir às ordens do primeiro 3 vezes espiritual e passar por todas elas e por todas as ordens que nelas estão. Porém, não tem o poder de ir às ordens mais elevadas do terceiro 3 vezes espiritual. E aquele que recebeu o mistério do terceiro 3 vezes espiritual que governa sobre os 3 vezes espirituais e os 3 espaços do primeiro mistério conjuntamente, tem o poder de ir às ordens que estão abaixo dele, contudo, não tem o poder de ir à altura das ordens que estão acima, quer dizer, as ordens do espaço do inefável. E aquele que recebeu o mistério maior do primeiro mistério do inefável, quer dizer, os 12 mistérios do primeiro mistério, todos juntos, que governam sobre todos os espaços do primeiro mistério, esse que recebeu o mistério, tem o poder de passar por todas as ordens dos espaços dos 3 vezes espirituais e dos 3 espaços do primeiro mistério e todas as suas ordens. Tem ainda o poder de passar por todas as ordens das heranças da luz, de passá-las de fora para dentro e de dentro para fora, assim como de cima para baixo e de baixo para cima, da altura até a profundidade e da profundidade à altura, do comprimento à largura e da largura ao comprimento. Numa palavra, ele tem o poder de permanecer na região que lhe agrade, na herança do reino da luz. E amém vos digo, esse homem, ao dissolver-se o mundo, será rei sobre todas as ordens da herança da luz e o que recebe esse mistério do inefável, o qual eu sou. Esse mistério sabe por que é que as trevas se levantaram e a luz apareceu. E esse mistério conhece por que é que as trevas das trevas se levantaram e a luz das luzes surgiu. E esse mistério sabe por que é que o caos surgiu e o tesouro da luz sobreveio. E esse mistério sabe por que é que os juízos apareceram e a terra da luz e a região das heranças da luz surgiram. E esse mistério sabe por que é que os ímpios surgiram e os mansos se puseram de pé. E esse mistério conhece por que é que os castigos e juízos surgiram e todas as emanações da luz ressuscitaram. E esse mistério sabe por que é que o fogo do castigo surgiu e por que é que os céus da luz, para que o fogo não os prejudique, aparecerão. E esse mistério sabe por que é que a ira apareceu e a paz surgiu. E esse mistério sabe por que é que a calúnia surgiu e os cânticos da luz aparecerão. E esse mistério sabe por que é que as preces da luz aparecerão. E esse mistério sabe por que é que a perversidade surgiu e o engano apareceu. E esse mistério sabe por que é que a maldição surgiu e a benção apareceu. E esse mistério sabe por que é que o crime surgiu e a vivificação das almas apareceu. E esse mistério sabe por que é que o adultério e a fornicação surgiram e a castidade apareceu. E esse mistério sabe por que é que o trato sexual surgiu e a continência apareceu. E esse mistério sabe por que é que a insolência e a ostentação surgiram e por que é que a humildade e a mansidão se levantaram. E esse mistério sabe por que é que o pranto foi originado e o riso foi suscitado. E esse mistério sabe por que é que a calúnia se levantou e por que o bom esclarecimento apareceu. E esse mistério sabe por que é que a apreciação surgiu e o desprezo sobreveio. E esse mistério sabe por que é que a murmuração surgiu e a inocência e a humildade sobrevieram. E esse mistério sabe por que é que o pecado apareceu e a pureza sobreveio. E esse mistério sabe por que é que a força surgiu e debilidade se apresentou. E esse mistério sabe por que é que o movimento do corpo surgiu e a sua utilidade sobreveio. E esse mistério sabe por que é que a pobreza foi originada e a riqueza foi suscitada. E esse mistério sabe por que é que a liberdade do mundo apareceu e a escravidão sobreveio. E esse mistério sabe por que é que a morte surgiu e a vida sobreveio. Sucedeu então que, quando o Messias concluiu estas palavras, os seus discípulos, ao ouvi-lo, se regozijaram com grande júbilo e alegria. E o Messias continuou com a sua prática dizendo-lhes: Prestai ainda mais atenção agora, ó meus discípulos, para que vos fale da gnose completa do mistério do inefável. Esse mistério do inefável sabe por que é que a falta de misericórdia surgiu e a misericórdia apareceu. E esse mistério sabe por que é que a ruína apareceu e o eterno Deus surgiu. E esse mistério sabe por que é que os répteis aparecerão e por que serão destruídos. E esse mistério sabe por que é que os animais selvagens surgiram e por que serão destruídos. E esse mistério sabe por que é que o gado sobreveio e os pássaros aparecerão.
E esse mistério sabe por que é que as montanhas se elevarão e pedras preciosas aparecerão nelas. E esse mistério sabe por que é que a matéria do ouro foi originada e a matéria da prata apareceu. E esse mistério sabe por que é que a matéria do cobre apareceu e a matéria do ferro foi originada. E esse mistério sabe por que é que a matéria do chumbo surgiu. E esse mistério sabe por que é que a matéria do vidro surgiu e a matéria da cera apareceu. E esse mistério sabe por que é que as ervas, quer dizer, os vegetais surgiram e todas as substâncias aparecerão. E esse mistério sabe por que é que as águas da terra e todas as coisas que nela há, surgiram e a terra apareceu. E esse mistério sabe por que é que os mares e as águas surgiram e os animais selvagens marinhos aparecerão. E esse mistério sabe por que é que a matéria do mundo surgiu e o mundo será rapidamente destruído. O Messias continuou, dizendo aos seus discípulos: E ainda mais, ó meus discípulos e irmãos, sede simples com o espírito que reside em vós, que entende e compreende todas as palavras que vos direi, porque, de agora em diante, vos falarei sobre toda a gnose do inefável. Esse mistério sabe por que é que o oeste surgiu e o oeste se elevou. E esse mistério sabe por que é que o sul surgiu e o norte se levantou. Ainda mais, meus discípulos, escutai com atenção e mantende a vossa sobriedade para que escuteis a gnose total do mistério do inefável. Esse mistério sabe por que é que os demônios aparecerão e o gênero humano surgiu. E esse mistério sabe por que é que o calor foi suscitado e o bom tempo sobreveio. E esse mistério sabe por que é que as estrelas surgiram e as nuvens aparecerão. E esse mistério sabe por que é que a terra se aprofundou e a água dela proveio. E esse mistério sabe por que é que a carestia surgiu e a miséria apareceu. E esse mistério sabe por que é que a branca geada surgiu e o saudável orvalho apareceu. E esse mistério sabe por que é que a terra secou e a água escorre sobre ela. E esse mistério sabe por que é que o pó surgiu e a deliciosa frescura apareceu. E esse mistério sabe por que é que o granizo surgiu e a agradável neve apareceu. E esse mistério sabe por que é que o vento do oeste surgiu e o vento do este apareceu. E esse mistério sabe por que é que o fogo da altura surgiu e as águas aparecerão. E esse mistério sabe por que é que o vento do este surgiu. E esse mistério sabe por que é que o vento do sul surgiu e o vento do norte apareceu. E esse mistério sabe por que é que as estrelas dos céus e os discos dos veedores de luz surgiram e o firmamento, com todos os seus véus, apareceu. E esse mistério sabe por que é que os arcontes das esferas surgiram e a esfera, com todas as suas regiões, apareceu. E esse mistério sabe por que é que os arcontes dos íãs surgiram e os íãs, com os véus, aparecerão. E esse mistério sabe por que é que os tiranos arcontes dos íãs surgiram e os arcontes arrependidos aparecerão. E esse mistério sabe por que é que os servos surgiram e os decanos aparecerão. E esse mistério sabe por que é que os anjos surgiram e os arcanjos aparecerão. E esse mistério sabe por que é que os eimas surgiram e os deuses aparecerão. E esse mistério sabe por que é que os céus, na altura, surgiram e a concórdia apareceu. E esse mistério sabe por que é que o ódio surgiu e o amor apareceu. E esse mistério sabe por que é que a discórdia surgiu e a concórdia apareceu. E esse mistério sabe por que é que a avareza e o desejo de posse aparecerão e a renúncia a tudo surgiu. E esse mistério sabe por que é que a voracidade surgiu e a saciedade foi suscitada. E esse mistério sabe por que é que os pares surgiram e os ímpares aparecerão. E esse mistério sabe por que é que a falta de religiosidade se originou e o temor a Deus surgiu. E esse mistério sabe por que é que os veedores de luz e as centelhas surgiram. E esse mistério sabe por que é que o 3 vezes poderoso surgiu e os invisíveis aparecerão. E esse mistério sabe por que é que os ancestrais surgiram e os puritanos aparecerão. E esse mistério sabe por que é que o grande obstinado surgiu e a sua fidelidade sobreveio. E esse mistério sabe por que é que o grande tríplice poder surgiu e o grande invisível ancestral apareceu. E esse mistério sabe por que é que o 13º Ian surgiu e a região dos do meio apareceu. E esse mistério sabe por que é que os receptores do meio surgiram e as virgens da luz aparecerão. E esse mistério sabe por que é que os ministros do meio surgiram e os anjos do meio aparecerão. E esse mistério sabe por que é que a terra de luz surgiu e o grande receptor da luz apareceu. E esse mistério sabe por que é que os guardiões da região da direita surgiram e os seus condutores aparecerão. E esse mistério sabe por que é que a porta da vida surgiu e Sabaoth, o digno, apareceu. E esse mistério sabe por que é que a região da direita e a terra de luz, que é o tesouro da luz, apareceu. E esse mistério sabe por que é que as emanações da luz surgiram e os 12 salvadores aparecerão.
E esse mistério sabe por que as 3 portas do tesouro da luz surgiram e os 9 guardiões aparecerão. E esse mistério sabe por que o Salvador gêmeo surgiu e os 3 Eimens aparecerão. E esse mistério sabe por que as 5 árvores surgiram e os 7 Eimens aparecerão. E esse mistério sabe por que a mescla, que não existia, surgiu e se purificou. E o Messias continuou dizendo aos seus discípulos: Ainda mais, ó meus discípulos, sede simples e trazei, cada um de vós, até aqui, a força de sentir a luz diante dele, pois podeis percepcioná-la com segurança porque, de agora em diante, vos falarei com verdade de toda a região do inefável e de como ela é. Sucedeu então que, quando os discípulos ouviram o Messias pronunciar estas palavras, cederam, completamente desanimados. Então, Maria Madalena, adiantou-se arrojando-se aos pés do Messias, beijou-os e lamentando-se disse: Tem misericórdia de mim, mestre, porque os meus irmãos, ao escutar as palavras que pronunciaste, desanimarão. Portanto, meu mestre, relativamente à gnose de todas as coisas que expressaste a fim de que eles estejam no mistério do inefável, ouvi que me disseste, de agora em diante iniciarei os meus sermões convosco, sobre a gnose total do mistério do inefável. Estas palavras que pronunciaste ante nós, não as mencionaste para que sejam completadas. Por este motivo, os meus irmãos escutarão e não compreenderão o modo como lhes falaste, relativamente às palavras que pronunciaste, meu mestre. Se a gnose de tudo isto está nesse mistério, onde está o homem que está no mundo e tem a capacidade de entender este mistério em toda a sua gnose e o símbolo de todas essas palavras que expressaste? E sucedeu que, quando o Messias ouviu Maria dizer estas palavras e se deu conta de que os discípulos haviam começado a perder o seu ânimo, os alentou dizendo-lhes: Não vos aflijais mais, meus discípulos, pelo mistério do inefável, crendo que não o entendereis. Amém vos digo. Esse mistério é vosso e de todo aquele que vos ouça para que, deste modo, renunciem a todas as coisas deste mundo e a toda a matéria que nele está e renunciem também a todos os pensamentos perversos e a todas as preocupações deste iam. Agora, por conseguinte, vos digo, para aquele que renuncie ao mundo e a tudo o que nele há e se submeta a si próprio à divindade, esse mistério estará mais próximo do que todos os mistérios do reino da luz e lhe entenderá mais rapidamente e mais facilmente do que todos os outros. O que alcance a gnose desse mistério renunciará a este mundo e às coisas que nele há. Por este motivo vos disse, anteriormente, todos aqueles para quem seja pesada a carga, venham até mim, que eu vos darei a vida porque a minha carga é leve e o meu jugo, suave. Agora, portanto, o que receba esse mistério terá de renunciar ao mundo e às coisas que há nele. Por esta razão, meus discípulos, não vos aflijais, acreditando que não entendereis esse mistério. Amém vos digo. Esse mistério é compreendido de modo mais rápido do que todos os mistérios. Amém vos digo, esse mistério é vosso e de todo aquele que renuncia ao mundo e às coisas que há nele. Escutai agora com atenção, meus discípulos, companheiros e irmãos, porque devo impulsionar-vos para a gnose do mistério do inefável em relação com o que tenho discorrido convosco. Na realidade, eu cheguei até onde posso falar-vos acerca da gnose completa na expansão do universo, visto que a expansão do universo é a sua gnose. Porém, agora prestai atenção, porque posso falar-vos progressivamente sobre a gnose desse mistério. E esse mistério sabe por que os 5 auxiliares se separaram a si próprios e apareceram dos órfãos de pai. E esse mistério sabe por que a grande luz das luzes se separou a si própria e apareceu dos órfãos de pai. E esse mistério sabe por que o primeiro mandamento se separou a si próprio e se dividiu nos 7 mistérios e por que é chamado primeiro mandamento e apareceu dos órfãos de pai. E esse mistério sabe por que a grande luz das impressões da luz se separou a si própria e se exaltou a si mesma sem emanações e por que apareceu dos órfãos de pai. E esse mistério sabe por que o primeiro mistério, quer dizer, o 24º mistério de fora, se separou a si próprio e, em si mesmo, imitou os 12 mistérios, de acordo com o número, quantidade, da numeração dos incontidos e ilimitados e por que apareceu dos órfãos de pai. E esse mistério sabe por que os 12 inamovíveis se separaram e se estabeleceram a si próprios, com todas as suas ordens e por que apareceram dos órfãos de pai. E esse mistério sabe por que os empreendedores se separaram e se estabeleceram a si próprios, dividindo-se em 12 ordens e por que apareceram dos órfãos de pai, que pertencem às ordens do espaço do inefável. E esse mistério sabe por que os incompreensíveis, que pertencem ao segundo espaço do inefável, se separaram a si próprios e por que emanaram dos órfãos de pai.
E esse mistério sabe por que é que os 12 sinceros se separaram e estabeleceram a si próprios, depois de todas as ordens dos não designados, sendo por si mesmos incontidos e ilimitados, e por que é que emanarão dos órfãos de pai. E esse mistério sabe por que é que esses não designados se separaram a si próprios, não se designaram a si mesmos nem se deram a conhecer de acordo com a economia do um e único, o inefável, e por que é que emanarão dos órfãos de pai. E esse mistério sabe por que é que os superprofundos se separaram e se distribuíram a si próprios, sendo uma só ordem, e por que é que emanarão dos órfãos de pai. E esse mistério sabe por que é que as 12 ordens dos inefáveis se separaram e se dividiram a si próprias em 3 partes, e por que é que emanarão dos órfãos de pai. E esse mistério sabe por que é que todos os imperecíveis, sendo 12 ordens, se separaram e estabeleceram a si próprias, tendo se estendido numa só ordem, e por que é que se dividiram a si mesmas, formando diferentes ordens, sendo incontíveis e ilimitadas, e por que é que emanarão dos órfãos de pai. E esse mistério sabe por que é que os insuperáveis se separaram e se exaltaram a si próprios, sendo 12 espaços ilimitados, e se estabeleceram a si mesmos, sendo 3 ordens de espaços de acordo com a economia do um e único, o inefável, e por que é que emanarão dos órfãos de pai. E esse mistério sabe por que é que os 12 incontidos que residem nas ordens do um e único, o inefável, se separaram a si próprios, e por que é que emanarão dos órfãos de pai, até que fossem levados ao espaço do primeiro mistério, que é o segundo espaço. E esse mistério sabe por que é que as 24 miríades dos quinto-louvores se separaram e se dilataram a si próprias para fora do véu do primeiro mistério, que é o mistério gêmeo, que vê por dentro e por fora do um e único, o inefável, e por que é que emanarão dos órfãos de pai.